What's that? Is a gathering. A gathering of what? Olá, aqui é o Amendoim, eu faço bonequinhos e, como prometido, eu juntei duas das maiores paixões da minha vida nesse diorama, que é o Senhor dos Anéis e jogos de tabuleiro. Então eu vou fazer alguns ents do Senhor dos Anéis jogando uma partida de board game depois que eles deixaram a Isengard ali, beleza? Para começar, a base eu fiz com esse isopor e eu apliquei pasta de modelagem, que foi a mesma pasta que eu usei nos meus projetos de Halloween e de Natal. O link tá aí no card para quem quiser assistir, tá? Para criar uma transição melhor, eu misturei essa pasta de modelagem com uma outra, com um marrom, para dar um efeito, que eu vou fazer algumas poças. Eu fiquei completamente apaixonado depois que eu comecei a usar grama estática nos meus dioramas. Se bem que depois, quando eu fui editar o vídeo, eu achei essa grama alegre demais para a floresta de Fangorn, que é antiga, rústica e úmida. Para colocar dentro das poças, eu fiz essas pedras com polymer clay. E a textura na parte de cima, eu usei esse arame para dar um efeito como se tivesse um musgo. Aí adicionei esse sedimento que eu comprei. Comprei em loja de maquete mesmo. Essas pedrinhas de aquário. E a pedra que eu acabei de fazer. Eu comprei algumas folhinhas prontas da China. Eu tava ansioso para usar. E essa era uma boa oportunidade de fazer isso. Aí eu coloquei embaixo ali como se fosse o fundo da poça. E em seguida eu preparei a resina epóxi. Para evitar a formação de bolha, ter que esperar a solução descansar durante um tempo. E também na hora de aplicar, ter que aplicar devagar. Usei um palito de dente ali para espalhar a resina nas bordas, porque senão o canto ia ficar muito arredondado. E apliquei álcool isopropílico para as bolhas da superfície colapsarem. Aí partimos para o esqueleto do nosso primeiro ente. Como sempre, eu utilizei polymer clay da Super Scope. Dessa vez eu utilizei bastante, tá? Depois de revestir todo o nosso personagem, eu fiz uma medição ali nos braços e comecei inserindo os troncos na parte de baixo dos pés dele. Para dar um efeito de madeira, eu basicamente passei a ferramenta e fiz pequenas ranhuras no ente inteiro, como um todo. E depois fui adicionando algumas imperfeições de maneira aleatória. Também eu adicionei pequenos troncos que saíam das costas dele e dos braços, das pernas, com alumínio para fortalecer a estrutura, porque depois eu ia ter que colocar a copa das árvores ali neles. Essa ferramenta com arame é bem importante para passar no corpo do ente inteiro para criar pequenas ranhuras e dar um efeito legal de madeira. E além disso também eu adicionei musgo em diversas partes do corpo do ente, porque afinal ele é bem antigo. This forest is old. Very old. Também coloquei uns cipós pendurados para dar uma estilizada boa, o que poderia também ser convertido em alguns troncos retorcidos depois. Uma coisa que eu nunca falei foi que eu comecei a fazer dioramas para presentear alguns amigos e amigas. Então eu treinei durante um tempo e hoje em dia eu já acho que eu tô num nível bom e eu consigo fazer isso. Então esse diorama aqui foi um presente para um parceiro meu que joga uns joguinhos de vez em quando comigo. E como cada partida pode durar até centenas de anos com os entes, eu resolvi fazer uns banquinhos para eles sentarem, né? Porque haja joelho para segurar uma partida em pé. They have feelings, my friend. Depois eu percebi que ficou um pouco mórbido, né? Porque
Eles estão sentados em troncos de árvores, né? Para completar a paisagem, eu resolvi adicionar alguns troncos de árvores ali antigos e também eu coloquei um pouco de musgo para dar aquele aspecto antigo da floresta. Ah, e como não se joga jogo de tabuleiro sozinho, eu vou fazer mais 2 amigos pra esse nosso querido aí jogar. The trees are speaking to each other. Pra dar uma variada na posição dos entes, o primeiro eu fiz ele de pé, ele vai ficar de pé, e os outros 2 eu vou fazer sentados nos respectivos banquinhos porque eles estão cansados. Eu lembro que quando lançou o segundo filme do Senhor dos Anéis, As Duas Torres, eu tinha por volta de 10 anos e eu tentei entrar escondido no cinema com os meus irmãos, que eram mais velhos. E em frente ao cinema do Shopping Tatuapé, em São Paulo, tinha uma loja de action figure e acho que foi o primeiro action figure que eu vi na minha vida, que era o Barbárvore. E eu fiquei encantado, só que era muito caro e eu não conseguia comprar. Então hoje, que eu tenho conhecimento, eu simplesmente fiz 3 entes, fazendo uma das coisas que eu mais amo fazer, que é jogar um joguinho de tabuleiro com meus amigos. E eu acho que O Senhor dos Anéis, acho que foi um dos filmes que mais marcou a minha vida. Eu lembro que, inclusive, quando eu tava no começo da faculdade, se eu ligasse a TV e estivesse passando O Senhor dos Anéis, eu tinha que terminar de assistir o filme. Tinha vez que eu chegava em casa perto da 1 da manhã e tava no começo do primeiro filme. O Frodo mal tinha encontrado o Aragorn. E eu terminava de ver, sei lá, 5 da manhã. Isso depois de ver umas 260 propagandas da TNT, né? Para fazer o rosto, basicamente eu fiz 2 buraquinhos e coloquei 2 pequenas esferas. Depois inseri as pálpebras, que acho que isso que vai dar a sensação de expressão do nosso personagem. E depois coloquei ali uma espécie de sobrancelha e variei o rosto de cada um deles, porque senão eles iam ficar muito iguais. E eles não são iguais, né, gente? Eles são indivíduos, né? Cada um é um. Para fazer o nariz eu tive que repetir várias vezes, porque não tava ficando bom. E um grande amigo meu me ajudou bastante nesse projeto, que ele deu essa ideia de fazer o nariz mais caído. E aí isso dava uma sensação de que era antigo, rústico, de outrora. Embaixo da cabeça e perto dos ombros eu coloquei pequenos ímãs e no esqueleto do personagem eu coloquei peças de metal. Aí eu consigo trocar depois e conectar o que eu quiser ali. Bem importante citar que quando eu tô trabalhando com o rosto, alguma coisa que eu preciso preservar a característica, a forma, eu levo a peça pro forno antes para ela ficar dura e depois eu adiciono outras camadas por cima. Acho que isso vai ajudar um pouco na precisão. Aí partimos para a parte que eu mais odeio, que é fazer as mãos. Nesse caso, como é um personagem mais... Ele é uma árvore, né? Ele não é um ser humano. Foi mais fácil de fazer, porque algumas proporções não eram preservadas. Aí adicionei umas pequenas imperfeições em cada uma das mãos ali do personagem. Bom, se você gostou das minhas reclamações e lorotas, deixa o like aí, se inscreve no canal. Vai! E é claro, um board game precisa de um tabuleiro. Então eu usei como referência o mapa da Terra-média, como se eles estivessem jogando uma espécie de War ali. Como a floresta é de madeira, eles são de madeira e tudo é de madeira, o tabuleiro não podia ser diferente. Então eu bati a ferramenta aí para dar esse efeito no nosso tabuleiro. Com a ponta dessa ferramenta, que é um triângulo, eu simulei as montanhas. Já a parte da floresta, eu utilizei a ponta dessa ferramenta que tem vários arames para fazer vários pontinhos. Para os tabuleiros de jogadores, eu optei por colocar a mesma textura de madeira
e deixei uns espaços ali para colocar alguns tokens e umas cartas. Para mesa, eu optei por não deixar um formato retangular ou elíptico certinho assim, para dar um aspecto mais rústico mesmo. Depois eu adicionei uns musgos, inclusive em cima do tabuleiro, porque faz muito tempo que eles estão jogando. Eu fiz umas pequenas canecas, porque ninguém merece jogar um jogo de tabuleiro longo sem tomar uma coquinha ou uma cerveja. Depois que o bicho pegou lá em Isengard, cheio de Uruk-hai, eu fiquei me perguntando o que os entes fizeram depois, né? Tá aí minha resposta. Acho que eles foram jogar um joguinho. Como camada base, eu usei essa espécie de bege e depois eu adicionei um azul ali na região do mar. Para ressaltar a floresta, as montanhas e até mesmo o efeito da madeira, eu passei um wash ali. E o que aconteceu foi que ficaram com umas certas bolhas. Depois só passei o secador térmico por cima para colapsar essas pequenas bolinhas. Para criar uma harmonização entre o tabuleiro e o resto do diorama, eu passei esse verde. Isso depois de ter passado um dry brush na mesa inteira. Aí eu realcei um pouco os musgos ali e parti para colocar as pecinhas no cenário, os tokens. Como se trata de um jogo de tabuleiro, eu não podia esquecer ali desse marcador clássico de primeiro jogador amarelinho. Para criar um contexto, e para quem não reparou, eu coloquei a maior parte dos exércitos ali do nosso jogo na região de Isengard e Fangorn. Eu também adicionei uma pilha de cartas ali para cada jogador. Bom, terminado o tabuleiro e a mesa, e depois de esculpir os nossos pastores de árvores, tá na hora de pintar eles. Então, eu passei uma camada base de marrom em cada um deles. São marrons de tons diferentes, para dar uma certa individualidade. Lembrando que num primeiro momento pode parecer difícil de fazer esse tipo de peça, mas não é não. Tenta lá, porque como elas são diferentes de um humano convencional, digamos assim, algumas proporções não são muito bem definidas, então você pode errar bastante. Então eu sugiro começar você fazendo um ente para ter em casa. E eles são bem fofos, né? Depois de passar a camada base, eu adicionei alguns detalhes em tons de marrom diferente aleatoriamente pelo corpo, para dar um efeito mais natural, e também alguns detalhes em verdes, também espalhados pelo corpo do ente. Eu utilizei a técnica de dry brush para dar uma realçada melhor na madeira, com uma cor um marrom bem mais claro ali. Para as áreas que tinha muito musgo, eu fui aplicando sucessivas camadas cada vez mais claras de verde. E isso para dar uma sensação de uma transição mais suave. E depois, para finalizar, eu utilizei giz pastel oleoso e espalhei com um pincel duro assim, que eu uso para fazer dry brush. Para fazer a copa das árvores, basicamente eu utilizei aquelas esponjas de lavar carro e lavar louça, cortei elas e adicionei no liquidificador, liguei e deixei ele triturar bastante. Depois é só esperar secar, aplicar tinta acrílica com água bem diluída e depois você espera secar e coloca um pouco de cola. Não coloca muita cola, porque senão vai ficar empedrado.
lembra dos galhos e daqueles fios de arame que eu tinha colocado nos entes. Então a gente vai usar eles agora para fixar essa copa que a gente acabou de fazer. Dá para usar a cola branca, né, convencional, ou cola quente ou cola de silicone. Eu recomendo usar a cola de silicone porque ela é mais pegajosa. A cola branca, ela vai fazer com que a copa escorra e caia, e você vai ter alguns problemas com isso. Eu comecei pela cola branca e fiquei bem irritado, não deu muito certo, e passei para a cola de silicone. Também achei válido colocar alguns cogumelos, que eu pintei de laranja, amarelo, algumas cores chamativas, e passei um wash de uma maneira irregular ali para dar um efeito mais sujinho. Depois de 3 semanas trabalhando inteiramente nesse projeto, eu acabei. Então, se você é daqueles que nem eu, que adora uma jogatina, desliga esse computador, desliga esse videogame, liga pro namorado, pra namorada, pro amigo, pra amiga, pro papai, pra mamãe, e marca uma jogatina e leva uma cervejinha, beleza? 2026 vai ter bastante coisa nova aqui na Amendo Studios, então se inscreve no canal para acompanhar as novidades, clica no sininho para você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. Do contrário, eu amaldiçoo você a passar o resto da eternidade jogando Campo Minado sozinho, beleza? Então é isso, pessoal. Feliz 2026 e falou!